O problema deixou de ser a observação quando Alaric percebeu que ela começara a moldar o tempo. Nada travava de imediato, nada falhava de forma explícita. As decisões continuavam possíveis, os sistemas continuavam respondendo, mas o ritmo havia mudado. Onde antes havia fluidez, agora existia espera. Onde antes uma escolha produzia efeito direto, agora surgia um intervalo incômodo entre ação e consequência. Ele sentiu isso logo cedo. Um processo que sempre avançara sem resistência foi marcado como pendente para a validação externa. Não era uma etapa nova no sistema como um todo, mas era nova naquele nível de decisão. Alaric conferiu 2 vezes. Não havia erro de leitura. A exigência estava ali, discreta, perfeitamente justificada dentro das normas. O impacto já havia sido calculado. Os dados estavam completos. A margem de risco era mínima. Mesmo assim, o processo não avançava. Ele enviou a documentação exigida, antecipando perguntas que ainda não haviam sido feitas. Ajustou a apresentação dos dados, reduziu ambiguidades, deixou o caminho mais claro possível para quem fosse validar. A resposta veio horas depois. Em análise. Nada mais. Não havia prazo definido, não havia previsão, apenas a certeza de que o tempo, agora, não estava mais sob controle dele. Ao longo da manhã, outros processos começaram a seguir o mesmo padrão. Nenhum deles era crítico isoladamente. Nenhum justificava alarme, mas juntos formavam um desenho claro demais para ser coincidência. O atraso não era consequência de erro, era o próprio instrumento. Alaric entendeu isso rápido demais para ignorar. Se aceitasse o novo ritmo, o atraso se tornaria padrão. Se tentasse pressionar, se tornaria exceção visível, e exceções chamavam atenção. Ele precisava escolher como errar. Foi aí que tomou a decisão que mudaria o dia, e mais do que o dia. Em vez de aguardar a validação externa, ele reorganizou o fluxo de um dos processos. Nada ilegal, nada fora das regras, apenas um ajuste de prioridade que mantinha o prazo final intacto. O caminho alternativo existia justamente para situações de urgência, e tecnicamente, aquela era uma. Ele documentou tudo, cada justificativa, cada cálculo, cada impacto previsto. Não tentou esconder o ajuste, também não pediu autorização. O processo avançou. Por algumas horas, tudo pareceu normal, nenhuma notificação, nenhuma reação visível, nenhum sinal de que aquela escolha tivesse sido notada. Foi nesse intervalo que Alaric percebeu o próprio erro. Não por culpa, mas por leitura tardia. O sistema não precisava reagir imediatamente, ele podia esperar. No fim da tarde, a resposta veio. Não como alerta, não como advertência. Veio como um comunicado administrativo, frio demais para ser chamado de pessoal. Reorganização de responsabilidades. Efeito imediato. Alaric leu o texto com atenção cirúrgica. O projeto que ele acompanhava desde o início, aquele em que conhecia cada risco oculto, cada fragilidade, cada desvio possível, havia sido redistribuído. Não retirado. Redistribuído. A justificativa era impecável. Otimização estrutural. Nenhuma menção a erro, nenhuma menção à decisão que ele tomara horas antes, nenhuma ligação explícita entre causa e efeito. Ele continuaria envolvido, mas não decidiria mais. Aquilo não era punição direta, era extração de influência. Alaric tentou acessar as camadas que antes controlava. Algumas estavam lá, outras não. Certas validações agora passavam por mãos que não conheciam o histórico completo. Perguntas começaram a surgir sobre pontos que ele já havia resolvido meses antes. O projeto seguia, mas não sob o controle dele. O custo não era imediato no resultado final, era permanente na forma como ele participaria dali em diante. No corredor, encontrou Claire no meio da tarde. Ela parecia mais cautelosa do que de costume, como se o próprio espaço tivesse se tornado algo a ser medido. "Tiraram algo de você hoje?" perguntou direto demais para ser casual. Ele demorou um segundo antes de responder, não por desconfiança, mas porque a pergunta acertara o ponto exato. "Redistribuíram um projeto", disse.
Claire assentiu como se já esperasse por isso. Então é assim que funciona, comentou. Não dizem que você errou, só fazem parecer que você não precisa mais decidir. Ela explicou sem dramatizar. Um relatório que deixara de ser considerado, uma reunião da qual fora excluída sem aviso, um silêncio institucional que não precisava ser declarado para ser compreendido. Eu bati de frente, isso eu sei, mas o que está acontecendo agora não é confronto, é outra coisa. Alaric percebeu que, apesar de não entender o mecanismo, Claire sentia o efeito com precisão. Para ela, aquilo parecia perseguição. Para ele, começava a parecer padrão. Isso não é pessoal, murmurou. Talvez não, mas é direcionado. Ela hesitou um instante, o suficiente para transformar o que viria a seguir em risco consciente. Tem algo que você devia ver. Não era prova, não era denúncia, era apenas uma sequência de atrasos estranhos, validações que surgiam onde não deveriam existir, desvios pequenos demais para chamar atenção isoladamente, mas consistentes demais para serem ignorados. Ela não sabia o que aquilo significava. Ele também não, mas era a primeira vez que alguém lhe entregava informação fora do fluxo normal, sem registro, sem protocolo. Alaric aceitou, não agradeceu, não comentou, mas guardou. No fim do dia, sozinho, ele refez cada decisão com frieza. O erro não fora agir, o erro fora agir no ritmo antigo, acreditando que ainda controlava o tempo. O sistema não o impediu, apenas esperou, e quando ele avançou sozinho, o custo apareceu em outro lugar. Nada do que fora redistribuído voltaria para suas mãos. Nada da influência perdida seria recuperada da mesma forma. O mundo não corrigia escolhas, ele ajustava o ambiente ao redor delas. Alaric entendeu com um peso novo que agir rápido ainda era possível, mas agora cada decisão precisava considerar não apenas o impacto imediato, mas onde o atraso cobraria o preço depois. Não era mais sobre fazer o certo, era sobre quanto estava disposto a perder para continuar decidindo. E naquele dia, ele perdera algo que não voltaria.